Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Trago da parte de Deus uma palavra profunda e uma palavra poderosa. E gostaria que os irmãos estivessem bastante atentos para que venhamos ser instruídos pelo Santo Espírito. Todo pregador sabe exatamente do que eu vou falar. Primeiro Deus fala conosco, para depois falar com o povo. Se de repente Deus não falar conosco, não há sentido de expor esse texto, de anunciar esta palavra. Primeiro ela tem que fazer viver e reviver o nosso coração, para depois repercutir na igreja. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Confesso que já li e reli essa passagem algumas vezes. No entanto, o Senhor nos direcionou para um aprendizado específico e extremamente significativo para a nossa maturidade cristã. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Assim está escrito: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pai querido, nós te louvamos por esta palavra, palavra de vida, palavra de revelação para nós. Ó Deus, que possamos ouvir a tua voz neste lugar, que possamos ouvir o agir, o mover do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, porque este é o propósito, Senhor, este é o nosso propósito em Cristo Jesus, te sentir e crescer em ti, para a glória do teu santo nome. Amém, amém, amém. Meus queridos, todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus, perfeito, puro, santo, sem pecado. E a Bíblia nos apresenta que Jesus, ele sai de Nazaré da Galileia e vai às margens do rio Jordão. O rio Jordão, um riacho lamacento, de aspecto um tanto imundo e asqueroso, ao ponto de que o comandante Naamã não quis descer nas águas do rio Jordão, e alegou que em sua região existia rios mais belos, rios mais limpos, rios mais puros do que aquelas águas. Mas agora nós encontramos o Filho de Deus se submetendo a um banho nesse rio, né, que, haja visto, tinha toda uma resistência por ser ele considerado como águas sujas. Nós encontramos aqui o próprio Filho de Deus, na realidade o próprio Deus, também se submetendo a uma autoridade humana, e se submetendo a um batismo. Nós sabemos que o batismo simbolicamente representa a remissão dos pecados. O ato de entrar nas águas significa que estamos morrendo para o mundo. O ato de mergulhar nas águas significa que fomos sepultados para o mundo. O fato de ressurgir, né, das águas significa que nós agora ressurgimos para uma vida com Deus. Então o batismo tem todo esse significado, esse sentido, essa simbologia.
Agora a pergunta que faço para os irmãos é se batismo realmente é isso, porque Jesus se batizou. Se há alguém que realmente não precisava se batizar, era Jesus. Por isso João Batista fica assustado quando Jesus vem ao seu encontro e diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, tu vens até mim. Porque não faz nenhum sentido. Quem criou aquelas águas, quem criou aquele rio, quem criou aquela terra e quem criou o próprio João Batista foi Jesus. É o autor de tudo, Senhor de todos. E agora Jesus simplesmente se submetendo a isso, a um banho nas águas sujas, se submetendo a um batismo cuja simbologia representava a remissão dos pecados, se submetendo a uma autoridade humana. Logo vem uma pergunta: por que Jesus se batizou? E queridos, ainda nessa introdução, eu gostaria de citar convosco 5 motivos pelos quais Jesus se batizou. Obviamente, ele não precisava se batizar, porque nele não havia pecado. Ele era justo, sempre foi justo, perfeito e santo. Mas há alguns motivos consideráveis para analisarmos o porquê desse motivo. Primeira razão, o próprio Jesus responde a João Batista: para se cumprir a justiça de Deus. Na realidade, nós encontramos João Batista tentando dissuadir a Jesus, não. Ou seja, convencê-lo a desistir desse ato. Porque é um ato completamente paradoxal, realmente incoerente, intrigante. Não há sentido. Aos olhos humanos, não há a mínima razão de Jesus se submeter a uma autoridade humana, a descer naquelas águas, a viver esse ritual. Mas Jesus disse que o motivo era para se cumprir a justiça de Deus. E o que significa isso? Significa cumprir-se a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus para a minha vida, amém. Se esse é o plano, o sonho, o projeto, o propósito de Deus, amém. E em todo tempo foi assim. Jesus foi à cruz porque era o propósito de Deus, porque era o plano de Deus, porque horas antes ele mesmo disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. 3 vezes Jesus ora no Getsêmani usando a mesma expressão. Mas ele tomou daquele cálice porque era a vontade de Deus, era a justiça de Deus sobre a sua vida. Então, o primeiro motivo pelo qual Jesus se batizou, o texto mesmo responde. No versículo 15 de Mateus capítulo 3, diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele simplesmente o admitiu. João Batista simplesmente se conformou que aquela era a vontade de Deus. Segundo motivo para que Jesus se batizasse: para testemunho messiânico, para testemunho público de que ele era realmente o Messias. Porque os céus foi quem testificou acerca de Jesus. Você lembra do episódio? Os céus se abriram, a pomba desceu e uma voz bradou. Os céus estão testificando agora para a terra quem é Jesus. E esse testemunho é tão impactante que a partir do batismo os discípulos de João Batista começaram a seguir a Jesus. Entre eles André e João, o escritor do Evangelho de João. A partir de então eles começam a seguir, porque um testemunho tão forte como esse, onde o próprio céu é quem revela a natureza, quem revela a essência de Cristo Jesus. Então o segundo motivo era para que não houvesse dúvida, meus irmãos. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho de João, quando se fala no batismo, exatamente no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que João não o conhecia, apesar de serem primos. João Batista ainda não conhecia Jesus, não conhecia, obviamente, que ele era o Messias, o Cristo, mas realmente se reconheciam como primos, como familiares.
Mas se você for analisar o evangelho de João, na narrativa do batismo, João Batista ainda não conhecia quem era Jesus. Então foi necessário tudo isso para que não houvesse dúvida alguma sobre João Batista que Jesus realmente é o Cristo, é o Messias. Terceiro motivo, para nos dar exemplo. Não há como entender pessoas que ainda em nosso tempo demonstram extrema resistência ao se batizar, sendo Jesus o maior exemplo. Se o próprio Jesus se batizou, não há motivo para protelar, postergar esse ato. Certa ocasião, eu aconselhando uma senhora que já tem alguns anos de cristã e ainda não desceu as águas. E eu disse: minha amada, o que é que a irmã espera? E ela disse: não, pastor, eu ainda não senti de Deus. Eu, como assim? Eu ainda não me sinto preparada. Eu disse: irmã, sabe quando é que a senhora vai se sentir preparada? Nunca. Nunca. O batismo é uma obediência a Deus. E é Deus quem nos prepara, é Deus quem nos transforma. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse milagre é Ele quem faz. Agora, se você crê, obedeça. E depois ela ainda insistiu: não, pastor, mas Deus ainda não falou comigo. Minha irmã, Deus já falou contigo há mais de 2000 anos atrás. Quando Ele diz: aquele que crê, deverá se batizar. Infelizmente, as vendas cobriu seus olhos ao ponto de não entender o que realmente está escrito. As vendas da incredulidade, digo isso. Então, o terceiro motivo, para dar exemplo. Jesus se batizou para dar exemplo. Aqui e acolá aparece alguns dizendo que não precisa se batizar, que o batismo é simplesmente algo simbólico, não tem importância sobre as nossas vidas, e usa desse álibi para não se batizar. Jesus, por meio do seu exemplo, Ele testifica, Ele confirma a importância do batismo sobre as nossas vidas. Quarto motivo que Jesus se batizou: para o início ministerial. Perceba que Jesus começa sua vocação ministerial aqui, no Rio Jordão, nas águas sujas, imundas, impuras, desse riacho lamacento. É aqui. E a partir daqui, Jesus começa a curar, Jesus começa a operar sinais, maravilhas, milagres, prodígios na terra, ao ponto de que olhos nunca viram tamanha bênçãos dos céus. A partir daqui é o início ministerial de Cristo. E duas coisas me chamam a atenção aqui, irmãos. E presta bem atenção. Aqui no Rio Jordão acontece a unção sacerdotal de Cristo Jesus. Na antiguidade, para um sacerdote ser consagrado, existiam alguns critérios. E os irmãos podem acompanhar isso em Êxodo 29, versículo 4 ao 7, e Êxodo 40, versículo 12 ao 15. Qual era o critério? Primeiro, o sacerdote se comparecia no tabernáculo, e ali o sumo sacerdote o purificava com água, e depois trazia o óleo da unção e ungia a sua vida. O extraordinário e impressionante nessa passagem é que Jesus, ao ser batizado nas águas, Ele também está recebendo a unção sacerdotal em sua vida. Ele está cumprindo o texto de Êxodo capítulo 29 e Êxodo 40. E o que eu acho aqui simplesmente impressionante é que Jesus desce as águas, é batizado por João Batista, mas na hora de ser ungido, Ele não é ungido por homens. Torno a repetir: Ele é batizado por homens, mas na hora de ser ungido, Ele é ungido por uma presença corpórea, de uma pomba, que vem dos céus, que é símbolo do Espírito Santo, que desce sobre Ele, ungindo, capacitando, revestindo a realizar a obra de Deus nessa terra. Então, no batismo de Jesus, algo que às vezes nós não percebemos, ocorre justamente a unção sacerdotal, a separação para o ofício do sacerdote. Outro
caso interessante é que para ser sacerdote era necessário estar acima dos 30 anos. Profeta poderia ser com qualquer idade, por isso Deus chama Jeremias. Jeremias diz: eu não passo de uma criança, ó Senhor. E outro, rei também poderia ser por qualquer idade. Na Bíblia nós encontramos reis reinando com apenas 8 anos de idade, mas o sacerdote é uma função e um ofício de maior responsabilidade. Então era necessário estar acima dos 30 anos, e a Bíblia fala isso em Números capítulo 4, versículo 1 ao 4, e 1 Crônicas capítulo 23, versículo 3. Tinha que ter 30 anos para ser separado para o ofício sacerdotal. Então, porque Jesus foi batizado? Quarto motivo, para o início ministerial. Recebeu a unção sacerdotal. Então tem todo um sentido por trás daquele batismo. Quinto motivo, porque Jesus foi batizado? Saiu de Nazaré da Galileia, caminhou até o Rio Jordão, até então como desconhecido, filho do carpinteiro, filho da irmã Maria. Chegou naquela água lamacenta, daquele rio com aspecto sinistro e asqueroso, e ali foi batizado por homens. Quinto motivo que levou Jesus a se batizar, sabe qual foi, irmãos? Estar debaixo de uma autoridade. Estar debaixo de uma autoridade. Agora permita-me repetir os 5 motivos para explorar melhor esse quinto. Jesus se batizou para se cumprir a justiça de Deus. Essa era a vontade de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para testemunho messiânico de que Ele era o Cristo. Os céus se abriu e uma voz bradou. Terceiro lugar, para nos dar exemplo. Se Ele se batizou, obviamente todos nós precisamos. Se Ele, que não tinha pecado, se batizou, imagine nós que temos tantos pecados. Quarto lugar, para início ministerial. A partir dali seu ministério começa. Quinto lugar, para estar debaixo de autoridade. E é justamente sobre essa questão que eu pretendo abordar. Jesus, ele tinha referência. Certa feita eu estava lendo um artigo de Auguste Cury, um escritor que tem falado acerca de Jesus e tem ganhado extrema popularidade. E ele disse o seguinte, veja bem o que ele disse. Ele disse que Jesus era um franco atirador, que Jesus não levantava bandeiras, não representava ninguém. Ele quis dizer isso porque nos tempos de Cristo havia 7 grupos que eram ramificações do segmento da religião judaica: fariseu, saduceu, escribas, essênios, zelotes, herodianos e samaritano. Existiam esses 7 grupos. E Auguste Cury, por uma leitura muito superficial da Bíblia, é a tendência desses que procura somente motivação, palavras motivacionais, ele alegou isso. E esse argumento de Auguste Cury tem sido uns argumentos, prediletos do movimento que tem surgido em nosso tempo, chamado os desigrejados. São pessoas que não querem ir à igreja, não querem compromisso com comunhão, que não querem se submeter a nenhum tipo de liderança sobre a sua vida, e esse movimento tem crescido. O que Auguste Cury não sabe é que Jesus, e aqui eu venho retificá-lo, é que Jesus nunca foi um franco atirador. Pastor, o que é um franco atirador? É um combatente sem exército. É um soldado sem compromisso com unidade militar. A ideia dele é que Jesus era simplesmente um indivíduo como esse. E não é, meus irmãos. Jesus estava debaixo de uma autoridade chamada João Batista, e João Batista tornou-se a referência do ministério de Cristo Jesus. É verdade, ele não foi
não participou do grupo dos fariseus, dos escribas, dos essênios, dos zelotes, dos saduceus, nem dos samaritanos, nem dos herodianos, mas ele estava debaixo da autoridade de João Batista, um profeta levantado por Deus, em que todos reconheciam que ele verdadeiramente era um profeta ungido, separado pelo Senhor. Então, ao contrário do que dizem, ao contrário do que alegam, Jesus tinha referência sobre a sua vida. Jesus estava debaixo de uma autoridade, sendo Deus, se submeteu a uma autoridade humana. E sobre esta reflexão eu gostaria de compartilhar convosco esse princípio tão extraordinário de Jesus, de respeitar a autoridade. Porque infelizmente nós vivemos em um contexto em que os filhos não respeitam mais os pais, em que os alunos não respeitam os professores, em que os funcionários não respeitam mais os patrões, em que as pessoas não respeitam mais nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de autoridade espiritual sobre a sua vida. E nós encontramos aqui alguns, na realidade em toda a Bíblia, principalmente nos evangelhos, algumas posturas, tremendas de Jesus. Observe comigo o quanto Jesus respeitava a autoridade. O primeiro milagre realizado por Jesus foi da transformação da água em vinho nas bodas de Caná, na Galileia, em uma festa de casamento. Jesus estava presente, faltou vinho. Jesus orienta os serventes daquele lugar que encham as talhas de água. Detalhe aqui, a Bíblia diz que os serventes encheram as talhas ao ponto de que elas transbordaram. Eles acreditaram na palavra de Cristo Jesus. Tremendo isso. Mas interessante é quando a água é transformada em vinho. Sabe o que é que Jesus fala? Sabe o que é que Jesus diz? Jesus ordena aos serventes que levem o vinho para o mestre-sala. Jesus sabia que naquela cerimônia, naquele casamento, existia uma autoridade. E a autoridade precisa ser respeitada. Na maioria dos casos, na maioria das pessoas, sabe o que é que faríamos? Leve o vinho para o casal. Eles são o dono da festa. Leve para o casal, para ele experimentar. Eles são o dono da festa. Ele pode ser o dono da festa, ele pode ser o dono da casa, ele pode ser o dono do lugar, mas naquele lugar existe uma autoridade, e a autoridade precisa ser respeitada. Os irmãos estão entendendo? Amém? Analisa o texto, reflete sobre isso. Ele manda o mestre-sala avaliar o vinho, e não o casal, e não Maria, e não os padrinhos que lá estavam, nem os pais dos noivos, mas o mestre-sala, que era a autoridade sobre aquele lugar. É isso que me impressiona na conduta e na postura de Jesus. Outro detalhe, quando Jesus cura os 10 leprosos, que clamam pela cura, Jesus disse bem assim: saiam e vá mostrar aos fariseus. Meus irmãos, qual o sentido que tem nisso? Os camaradas, vamos imaginar comigo, estão lá há mais de anos, quem sabe décadas, sofrendo com aquela doença tão terrível. Em nosso lugar, a maioria de nós, na realidade, se tivesse a oportunidade de curar, sabe o que diríamos? Vá e volte para os seus familiares, volte para as suas cidades, volte para as suas casas, volte para os braços das suas esposas, voltem a abraçar os seus filhos. Isso realmente ia acontecer, mas antes vá até os fariseus. Por que os fariseus? Fariseus eram os representantes, na realidade eram os únicos autorizados para avaliar se a pessoa tinha lepra ou se tinha sido eventualmente curado da lepra. Eles eram como uma espécie de médicos. Na antiguidade, os sacerdotes, na realidade, eram médicos. Mas você vê Jesus respeitando mais uma vez a autoridade. Irmãos, olha bem para mim, Jesus pagou imposto. Jesus pagou imposto. Certa ocasião, chega um dos seus discípulos e disse: mestre, estão perguntando se a gente deve ou não deve pagar imposto. Jesus faz a pergunta: para quem é o imposto? Para os filhos ou para os outros? Para os filhos da terra, do dono da terra, ou para os outros? O discípulo responde: para os outros. Aí Jesus, olha a sabedoria de Jesus,
para não dar motivo de escândalo. Jesus evitava todo tipo de escândalo. Para não dar motivo de escândalo, vai lá no rio, pega um peixe. O primeiro peixe que você abrir, você vai encontrar o pagamento dos impostos. Pagou o de Pedro, pagou o dele. A moeda que encontrou foi suficiente para pagar o imposto. Agora, sabe o que é que me surpreende? Jesus é filho de Deus, não precisava pagar imposto, mas se submeteu a essa autoridade. Mais do que isso, se ele não quisesse alegar seu direito divino, ele poderia alegar seu direito humano, porque Jesus é da tribo de Judá, assim como Davi é da tribo de Judá, ou seja, Jesus é descendente de Davi. E o rei Saul, certa ocasião, disse: aquele que matar o gigante Golias, ele e seus descendentes nunca mais pagarão imposto em Israel. Então Jesus poderia levantar a mão e dizer: epa, eu vou utilizar do meu direito humano, já que vocês não reconhecem meu direito divino. Eu sou judeu, da tribo de Judá, não preciso pagar imposto. Mas ele simplesmente disse, para evitar qualquer tipo de escândalo. Jesus pagava imposto, irmãos. Quando Jesus é colocado em uma situação capciosa, onde coloca uma moeda cuja esfinge tem o rosto de César, Jesus disse: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E ali ele se submete à autoridade de César sobre a sua vida, como também se submete à autoridade de Pilatos. Quando Pilatos diz: olha, tu sabes que eu tenho autoridade sobre ti, Jesus diz: nenhuma autoridade teria se do céu não fosse te dada. Nós encontramos Jesus em todo o tempo se submetendo, respeitando a autoridade. E sabe de uma verdade? Esse texto nos revela as bênçãos da submissão. E é o tema dessa mensagem, as bênçãos da submissão. Vocês verão o quanto uma pessoa é abençoada quando ela está debaixo de autoridade, quando ela vive a submissão. Sabe qual é a primeira coisa que acontece? Você está com a Bíblia aberta, e eu sei que você lembra muito do texto. Quando a pessoa respeita a autoridade, veja bem quais são as bênçãos da submissão. Primeiro lugar, versículo 16. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Primeira lição: quem está debaixo de autoridade tem os céus abertos sobre a sua vida. Você pode repetir comigo? Tem os céus abertos sobre a sua vida. Quantos querem os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Então, irmão, esteja debaixo de autoridade, de referência. Os céus se abriram nessa hora. Poderia se abrir em qualquer momento, mas se abriram justamente no momento em que Jesus se submete a uma autoridade humana. E eu aprendo que quando estamos debaixo de autoridade, os céus se abrem, as portas se abrem ao nosso favor. O contrário também é verdade. Quando nós não estamos debaixo de autoridade sobre as nossas vidas, os céus se fecham. E eu posso dizer isso, irmãos, porque estudei em um seminário no regime interno, no internato, 4 anos, trancado naquele lugar, sem poder assistir televisão, sem poder sair. E eu vi muitos alunos que lá entraram, seminarista que tinha poder aquisitivo, que tinha condições de se manter do início ao fim, sem precisar de mantenedores, como o meu caso. Que eu fui mantido por pessoas que, sabe, investiram em minha vida durante o tempo que eu estive lá. Muitos irmãos daqui, do qual eu sou muito grato. Mas eu vi muitos irmãos simplesmente ao longo do curso desistindo. E eu não entendia, meu Deus, eles têm condições. Eles têm, sabe, condição de pagar, de quitar de uma vez só toda a dívida. Eu não entendo porque eles estão desistindo, porque eles estão retrocedendo. E eu via pessoas como essa, não eram muitos alunos, 80 a 100 alunos. E pessoas simplesmente desistiam, abandonavam o curso, e a razão não era dinheiro. E depois de um certo tempo, Deus foi me mostrar que a razão era, não estavam debaixo de autoridade. Um aluno
na realidade um amigo, um irmão, que a gente dividiu o quarto junto, ele e mais uns 2 seminaristas. Ele veio de uma cidade, tinha condição tranquila, ele foi uma bênção lá na nossa vida, comprou computador, comprava livros, que a gente não tinha condições, mas simplesmente desistiu do curso. E foi ele que me levou a entender que ele chegou naquele lugar sentar debaixo de autoridade. Ele chegou naquele lugar sem a bênção do seu pastor, sem a bênção da sua igreja. Ele foi por conta própria, ele não foi enviado. Ele não foi encaminhado para aquele lugar, ele simplesmente foi por conta própria. Se despediu da igreja sem ao menos ninguém esperar, nem comunicou com o pastor. Simplesmente foi para aquele lugar, o aceitaram, mas simplesmente lá nós contemplamos os céus se fechando, os ministérios não se abriam, ele não conseguia prosperar, e eu percebi, consegui entender, porque não estava debaixo de autoridade. Quando nós estamos debaixo de autoridade, irmãos, os céus se abrem, as portas se abrem em todos os sentidos em nossas vidas. A Bíblia diz que quando Moisés estava com as mãos levantadas, orando pelo povo, o povo vencia, prevalecia, o povo prosperava, mas no momento em que Moisés desfalecia e suas mãos iam caindo, o povo começava a perecer. Eis a importância de estarmos debaixo de uma autoridade, e eis a importância dessa autoridade estar na presença de Deus. Arão e Ur perceberam aquilo, foram lá e ergueram as mãos de Moisés, e o povo voltou novamente a vencer. Mas a grande realidade é essa, irmãos, e nós aprendemos com o batismo de Jesus. Se você não estiver debaixo de autoridade sobre a sua vida, debaixo de uma cobertura espiritual, eu confesso aos irmãos, como é bom ter igreja. Ao contrário dos desigrejados dizem, como é bom ter igreja. Eu passei 4 anos no seminário, irmãos. Muitos de vocês sabem que a igreja estava aqui orando pela minha vida. Orando, clamando ao Senhor para que houvesse essa cobertura espiritual, mesmo distante, para que a graça do Senhor me alcançasse. E quantas vezes eu não me senti fortalecido, protegido, seguro. Eu confesso aos irmãos que é muito importante, eu digo isso por experiência própria, você está vinculado a uma igreja que participa de uma convenção, porque o seu pastor aqui não é um franco atirador, e na realidade vocês já perceberam que eu não cedo esse púlpito e altar para franco atiradores. A primeira coisa que eu pergunto é de que ministério ele é, da onde ele vem, qual é a sua referência. E não haja ninguém que tenha caído de paraquedas em Paulo Afonso que venha ministrar na Igreja Batista Evangelizadora. Porque se há algo que eu respeito é justamente isso. É a referência. É a cobertura espiritual. O pastor Sidney está aqui, mas o pastor Sidney tem cobertura espiritual sobre a vida dele. Tem autoridades do qual eu tenho que prestar satisfação. Tem autoridades das quais eu posso recorrer nos momentos de dúvidas, nos momentos difíceis. Quantas vezes isso não ocorreu? Pastor Odinei, que foi pastor dessa igreja e foi pastor presidente dos pastores no estado da Bahia. Quantas vezes? Pergunta a ele quando ele vier aqui. Eu liguei para ele, pastor, estou com uma dúvida em relação a isso. Às vezes ele tirava a minha dúvida, às vezes não. Às vezes a gente simplesmente orava junto para que Deus nos direcionasse para saber qual seria a melhor decisão. Mas o quanto isso é importante, eu digo por mim. Eu me sinto seguro, protegido, cuidado quando estou debaixo de uma cobertura espiritual, quando tenho referências em minha vida. Hoje o evangelho está tão banalizado, tão vulgarizado, que quando as pessoas perguntam de que igreja eu sou pastor, eu digo logo, olha, eu sou pastor de uma igreja batista. Eu digo logo o nome e o sobrenome, porque o negócio está tão feio, que quando a gente diz que é evangélico, as pessoas já começam a olhar para a gente de uma forma já estranha, né? Esquisita, porque querem nos comparar com esse povo que usa a mídia televisiva usando o nosso nome, dizendo que são evangélicos, mas não são. E pior, além de usar o nosso nome, usam o nome de Deus. É o que me deixa mais indignado.
Mas a gente vive nessa confusão, sem saber quem é quem. Antes se conhecia um combatente de guerra, um irmão, pela cor da sua farda. Hoje em dia, meu irmão, lembra de uma época quando a gente pregava, os televangelistas pregavam e diziam: procure a igreja evangélica mais perto da sua casa. Lembra disso? Deus me livre de falar isso. Deus me livre. Vai que perto da casa dele tem uma seita. Vai perto da casa dele tem uma igreja herética, que faz comércio do povo de Deus, que usa uma fé triunfalista. Então Deus me livre de falar isso. Hoje em dia é muito complicado falar isso. Então, irmãos, o quão é importante estarmos debaixo de uma cobertura espiritual. O quanto nos sentimos protegidos, seguros. Os céus se abrem, as portas se abrem. Nós podemos crescer, nós podemos prosperar sobre a nossa vida. Segunda bênção da submissão. A segunda bênção da submissão, versículo 16, a parte B. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Segunda bênção da submissão, sabe qual é? Presença divina manifesta sobre a nossa vida. Veja que a presença de Deus agora ela torna-se algo concreto, corpóreo, físico, material, visível, palpável, tangível. Agora a presença de Deus é corpórea em uma pomba, que é um símbolo do Espírito Santo. E desce sobre Jesus, e todos viram, todos contemplaram, e todos testemunharam desse ato inusitado. Então a segunda bênção, a primeira bênção é os céus se abrem, a segunda bênção é a presença manifesta de Deus sobre as nossas vidas. Olha alguns detalhes nesse texto ainda. Quando estamos debaixo de autoridade, contemplamos a glória de Deus. Vê no versículo 16 ainda. E eis que se lhe abriram os céus e viu. E viu. Ou seja, quando estamos debaixo de autoridade, contemplamos a glória de Deus. E viu. Jesus viu, João Batista viu, todos viram a presença de Deus na vida de Jesus. Outro detalhe, quando estamos debaixo de autoridade, recebemos a glória de Deus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Quando estamos debaixo de autoridade, não somente vimos, mas também recebemos sobre nós. É muito fácil saber quem está debaixo de autoridade e quem não está debaixo de autoridade. Que aquele que está debaixo de autoridade, ele tem a presença de Deus manifesta em sua vida. Na sua forma de falar, na sua forma de andar, na sua forma de viver, na sua postura. Ele demonstra integridade, retidão. Gente, as coisas são tão simples. Quem foi que substituiu Moisés? Quem foi? Josué. E nós vimos a glória de Deus em Josué. Agora Josué foi o maior servo de Moisés. Quem foi que substituiu Elias? Eliseu. E nós vimos a glória de Deus sobre Eliseu, ao ponto de que pediu porção dobrada e recebeu da parte de Deus, porção dobrada do que Elias tinha. Agora quem foi o maior servo e discípulo de Elias? Eliseu. Agora não pense que foi um jeitinho brasileiro não, viu? Moisés diz, eu vou morrer e vou colocar Josué para ser o meu sucessor. Elias, eu vou morrer e vou colocar Eliseu para ser o meu sucessor. Ao contrário, quando Eliseu pediu para ser sucessor de Elias, Elias disse, dura coisas me pediste, mas o Senhor responderá a sua oração. O próprio Deus. Então o próprio Deus, quando quer honrar alguém, honra aquele que é submisso, aquele que é temente, aquele que respeita a autoridade sobre a sua vida, aquele que anda nos caminhos do Senhor. Em toda a Bíblia nós encontramos isso, até no caso de Jesus. Jesus agora vem se submetendo a João Batista, uma autoridade humana.
E o que é impressionante é que João Batista reconhece: eu fui autorizado por Deus para batizar com água, mas após mim há de vir aquele que há de batizar com fogo. Ele é maior, Ele é melhor, Ele é superior, Ele está acima de mim, Ele está acima de todos, Ele é o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista reconheceu a autoridade de Cristo superior à sua vida, e viu a glória de Deus na vida de Jesus. Então, irmãos, quando estamos debaixo de autoridades, as bênçãos da submissão os céus se abrem. A bênção da submissão é a presença manifesta de Deus sobre as nossas vidas. E terceiro lugar, no versículo 17, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, diz: e eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Terceiro lugar, testemunho de Deus sobre a nossa vida. Primeiro, os céus se abrem. Segundo, presença manifesta de Deus sobre nossa vida. Terceiro, testemunho do Senhor sobre a nossa vida. Escuta só, irmãos, dos 12 aos 30 anos, Jesus desaparece na história. Os evangelhos não mencionam nada, onde Jesus estava, onde Jesus esteve. O que sabemos é que ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens, sendo submisso aos seus pais, obviamente aos seus professores, às autoridades constituídas por Deus no seu tempo, para a sua vida. O que podemos ter certeza é que Jesus não foi um vândalo, como alguns questionam, durante esses 12 aos 30 anos, porque a Bíblia diz que ele crescia em graça e conhecimento. Mas dos 12 aos 30 anos, ninguém conhece Jesus, até o presente momento, ninguém tinha ouvido falar sobre Jesus. E sabe quem é o primeiro a propagar o nome de Jesus e promover o nome de Jesus na história? Quem é? Deus. Então escuta bem, querido, deixa Deus investir na tua vida, deixa Deus, sabe, investir no teu ministério, investir no teu chamado. O primeiro a declarar sobre os 4 cantos da terra o nome de Jesus, a sua importância, a sua autoridade, foi Deus. Quando o homem está debaixo da autoridade, o próprio Deus promove o seu nome nos 4 cantos da terra. Eu vi muitos líderes subindo como estrela cadente, mas desaparecendo também, porque não tinha referência, não tinha autoridade sobre a sua vida. Não tinha ninguém a prestar conta, não tinha ninguém para exortá-lo, para corrigi-lo. Como é importante ter alguém para nos exortar, como é importante ter alguém para nos corrigir, porque nós não somos perfeitos, irmãos. E estamos, sabe, nos aperfeiçoando cada vez mais, e precisamos ser instruídos. O primeiro, isso aqui é tremendo, o primeiro a propagar o nome de Jesus não foi os homens. Jesus não fez marketing do seu ministério, não fez merchandising do seu chamado, não criou cartazes, não gravou DVD, não escreveu livros, não colocou outdoors, não fez site, não saiu nas rádios da época divulgando o seu nome, não precisou fazer isso, porque quando o homem tem chamado de Deus, quando o homem está debaixo dos princípios de Deus, quando o homem se submete às autoridades constituídas por Deus, o próprio Deus é quem propaga e promove o seu nome. Aleluia. Deus é quem propagou e promoveu o nome de Jesus. E aqui, no testemunho de Deus sobre Jesus, olha que coisa interessante nesse terceiro ponto. A primeira coisa que diz é: este é meu filho, não é? Quem está debaixo de autoridade é filho. Quem não está debaixo de autoridade humana sobre a sua vida, ao ponto de não poder ser exortado, ao ponto de não poder ser disciplinado. Lembra de Hebreus capítulo 13? Que Deus disciplina aos filhos, e aquele que está sem disciplina, logo não é filho, e sim bastardo. Primeira coisa que Deus fala acerca de Jesus: este é meu filho. Este é meu filho. Quem está debaixo de autoridade é filho.
Agora tem muitos anarquistas, rebeldes, francos atiradores que não estão debaixo de autoridade. Certa ocasião, um jovem chegou para mim e disse bem assim: pastor, sabe de uma? Eu só me submeto à autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu olhei para ele: rapaz, que bom, que maravilhoso. Porque se você só se submete à autoridade de Deus sobre a sua vida, você vai ler Romanos 13. E você vai entender que toda autoridade foi constituída por Deus. E aquele que resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. E sobre si atrairá maldições. E aí, irmão? Você vai se submeter a quem mesmo? Se você só submete a Deus, é maravilhoso. Quando a pessoa diz: eu só me submeto a Deus. Porque se você só se submete a Deus, você vai se submeter aos seus pais. Você não vai ser uma bênção na igreja, e uma praga, e uma peste, e uma maldição dentro da sua casa. Você vai se submeter aos seus pais. E o primeiro mandamento com promessa é: honra teus pais, para que se prolongue os dias de vida, longevidade, qualidade e quantidade de anos nessa terra. Sabe por quê, irmãos? Deus diz isso porque Deus é pai. E quem é pai aqui sabe que não há coisa pior do que um filho ingrato. Não há coisa pior do que um filho rebelde. O filho nunca vai entender um pai até se tornar pai. Hoje eu sei quanto trabalho eu dei à minha mãe. Mas depois que você começa a limpar as fraldas, dar banho, preparar gagal de madrugada, né? E você começa a entender o valor dos pais, a importância dos pais. E eles crescem, já querem bater asas, querem, né? Tem menino hoje de 12 anos, 13 anos que diz: papai, me deixa na esquina do colégio. Aí papai: mas por que, meu filho? Não, é para os amigos não verem o senhor me deixando no colégio. Já começa a escantear os pais, né? É triste isso. Deus sabe o quanto isso dói. Por isso que o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias de vida. Quando estamos debaixo de autoridade, somos filhos. E Deus espera que nós venhamos respeitar autoridades, os nossos pais. Não significa que você vai concordar com tudo, mas você vai respeitá-lo em todo o tempo. Respeitar as autoridades, sabe, os professores. Respeitar as autoridades governamentais sobre as nossas vidas, orar como a Bíblia nos recomenda por aqueles que foram eleitos pelo povo, mas foram levantados por Deus, para o bem ou para o mal, estão lá porque Deus permitiu. Então a verdade sobre o testemunho de Deus sobre a vida de Jesus é: este é meu filho amado. Quem está debaixo de autoridade é filho, quem está debaixo de autoridade é amado. Quem está debaixo de autoridade é amado por Deus, porque Deus se alegra, Deus se agrada de quando nós nos submetemos às autoridades constituídas pelo Senhor. Queridos, eu não estou falando aqui de concordar. É possível que haja situações que você não concorde, é possível que haja situações que você nem sequer entenda, mas você precisa se submeter aos homens como se estivesse se submetendo a Deus. Quantos funcionários rebeldes não tem? E a Bíblia vai nos falar que os servos devem respeitar os seus senhores, sejam eles crentes ou não. E a tristeza que nós temos é saber que tem tantos funcionários rebeldes, sabe, como diz a expressão, mal criados com seus patrões, com suas autoridades sobre a sua vida. Filho amado, meu filho amado, nós nos tornamos amados quando nós respeitamos a autoridade sobre as nossas vidas. E ainda um outro detalhe, querido: este é meu filho amado. E outro detalhe: em quem me comprazo. Comprazer significa alegrar. O que o texto está nos dizendo é que quem está debaixo de autoridade alegra a Deus. Quando você está debaixo de autoridade, Deus sorri, Deus se alegra. Será que você é capaz de despertar e de arrancar um sorriso
do semblante de Deus sobre a sua vida? Será que você está disposto a isso? Então, quem sabe eu esteja falando com pessoas que precisam se retratar com suas autoridades, que precisam pedir perdão aos seus pais, que precisam pedir perdão a, de repente, algum professor, algum tio, algum patrão. Você percebeu que foi rude e que foi infeliz em uma colocação. Quem sabe eu esteja diante de pessoas, sabe, que precisa pedir perdão a uma autoridade ministerial. Deus respeita tanta autoridade que eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Deus, Senhor, supremo, absoluto, soberano, se submeteu a uma autoridade de um homem. Olha essa história. Deus diz: Moisés, se afasta que eu vou destruir esse povo. Moisés se posiciona diante de Deus e diz: Senhor, o que dirão? O que dirão do Senhor? Que o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito, trouxe para essa terra para fazer perecê-los em pleno deserto, e Deus volta atrás, permite ser aconselhado e se submete a uma autoridade humana, que é a autoridade de Moisés. Imagine Deus dizendo: tem razão, Moisés, esse conselho que você deu, eu vou acatar. Você consegue entender isso? Porque Deus trabalha com princípios. Há uma diferença entre autoridade e poder. Você pode ter até mais poder do que sua autoridade. Você pode ter até mais dinheiro do que a sua autoridade. Você pode ter até mais conhecimento do que a sua autoridade. Você pode ter até diploma, um currículo maior do que a sua autoridade. Mas, meu querido, você precisa respeitar. Quer ver a diferença de autoridade e poder? Imagina um camarada com uma carreta, sabe, aquela carreta grande, pesada, imensa, vindo em 100 km por hora. Chega um soldado, um guarda, pega o apito e só coloca a mão. Aí a carreta é isso aí. Ela lhe para. Rapaz, uma carreta de não sei quantas toneladas, grande, imensa, pesada. Eu pergunto a vocês, quem é que tem mais poder, a carreta ou o soldado, o guarda? Se o guarda não sai da frente e ela decidir atropelar, coitado do guarda, não vai ficar poeira para contar a história. Mas o princípio da autoridade é que aquele simples guarda, sem nada, apenas um distintivo e sua farda, ele põe a mão e aquele veículo tão grande, tão pesado, tão forte, tão poderoso para. Por que para? Porque reconhece a autoridade sobre aquele guarda. Tem pessoas que não querem se submeter à autoridade, dizendo: eu sei mais do que ele. Não posso me submeter. Eu tenho mais do que ele. Eu não posso me submeter, eu tenho mais tempo, tenho mais experiência do que ele. Jesus se submeteu a João Batista. João Batista que nasceu do ventre de Isabel. Jesus que nunca nasceu, sempre viveu, é eterno, Criador dos céus e da terra, o autor de tudo que há, de tudo que existe, o alfa e o ômega, se submeteu a João Batista. Que lição em que nós devemos nos submeter uns aos outros, e principalmente às autoridades que existem sobre as nossas vidas, porque quando isso acontece, Deus se alegra. Sabe, querido, quando Jesus saiu do batismo, Jesus foi para um lugar. Jesus saiu do batismo, foi direto do Jordão, foi direto para o deserto. No deserto ele foi para ser tentado, provado por Satanás. E ele venceu. E sabe por que ele venceu? Quanto a isso eu não tenho dúvida. Estava debaixo de autoridade. Tinha referência sobre a sua vida. Tinha cobertura espiritual. Sabe quando um homem desiste? Sabe quando é que o homem começa a perder, desfalecer, esmorecer? Quando ele sai da cobertura espiritual sobre a sua vida. Conforme eu já disse aqui, muitos ministérios começaram explodindo de uma hora para outra. E de repente desapareceram. Eu poderia citar aqui vários, irmãos, vários. E a pergunta é: por que desapareceram? Porque quando na realidade surgiram,
estavam debaixo da autoridade, mas cresceram tanto, que se sentiram maior do que seus pastores, maiores do que suas igrejas, ao ponto de não querer mais se submeter, de não querer mais dar satisfação para ninguém, e aí não tinha mais ninguém para orientar, não tinha ninguém para exortar, não tinha ninguém para corrigir, não tinha ninguém para instruir. O que foi que aconteceu? Caíram e sumiram. Quantos músicos famosos, que eu tinha até CDs e DVDs dessa turma que eu estou citando, quantos grupos, sabe, uma eminência extraordinária, depois uma falência total, uma ascensão imediata, mas depois também um fracasso terrível. Se acenderam de uma hora para outra, mas também desapareceram, porque não estavam debaixo de autoridade. Se há alguém que não precisava se submeter à autoridade, era Jesus. E Jesus aceita descer nas águas sujas do Rio Jordão. Jesus aceita entrar naquele riacho lamacento, com aspecto sinistro, asqueroso. Jesus aceita se submeter ao ritual do batismo, que significa remissão dos pecados, não tendo ele pecado, mas assumindo os nossos pecados. Jesus aceita se submeter a uma autoridade humana, por ele criada, uma autoridade completamente limitada. Jesus se submete a João Batista, ao ponto que João Batista tenta dissuadi-lo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, e vens a mim. E Jesus disse: por pouco tempo, para que se cumpra a justiça de Deus. Jesus nos dá um exemplo extraordinário de submissão, que eu confesso aos irmãos que até então não tinha visto. Mas ontem à noite, hoje, pela madrugada e pela manhã, o Senhor ministrava forte ao meu coração sobre isso. Que as bênçãos da submissão é os céus abertos a nosso favor. Eu quero os céus abertos sobre a minha vida, irmãos. Eu quero os céus abertos. Segundo, a presença manifesta do Senhor sobre as nossas vidas. O pombo desceu, todo mundo viu, todo mundo testemunhou. Terceiro, o testemunho divino ao nosso respeito. Sabe de uma coisa, eu não me preocupo muito com o que dizem, com o que falam acerca de mim. O que me preocupa é o que Deus está falando ao meu respeito. E se Ele estiver me chamando de filho, amado, em quem se compraza, eu estou satisfeito. Ainda que isso me leve à cruz, ainda que isso me leve à morte, o que importa não é elogios que vêm de Anás, de Caifás, de Pilato, de César, de Herodes. O que me importa não é elogios que vêm dessa terra, mas é honra que vem dos céus. É isso que nós devemos buscar. A honra que vem de Deus sobre as nossas vidas, porque o que dizem, o que pensam, o que falam, não faz nenhum sentido sobre nós. Não faz, não tem a mínima importância sobre nós. Mas o que eu quero realmente é estar debaixo de autoridade para ser reconhecido como um filho, para ser reconhecido como amado, para alegrar o coração de Deus. E sobretudo, vencer no deserto, porque cada dia na vida do cristão é um deserto a atravessar. É ou não é, irmãos? É um deserto a atravessar. E Jesus venceu no deserto porque estava debaixo de autoridade. Nós vamos vencer no deserto porque estamos debaixo de autoridade, porque estamos debaixo de uma cobertura espiritual, porque vivemos a verdadeira comunhão, onde uns oram pelos outros, onde uns se compadecem dos problemas dos outros, nos alegramos com alegria, choramos também com a tristeza, com as lágrimas daqueles que estão sofrendo.
Vamos vencer no deserto porque estamos debaixo de autoridade, autoridade sobre a nossa vida. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.